Olá a todos, agora farei a apresentação deste trabalho intitulado de Comparação de Desempenho entre os métodos de correção radiométrica Dark Object Subtraction e 6S em imagens TM Landsat 5. Bem, então as imagens satélites são utilizadas em diversas áreas do conhecimento com diversas finalidades. E tais imagens elas possuem degradações nos valores de reflectância, que são causados por dois fatores: pelo espalhamento e pela absorção atmosférica. Dessa maneira, torna-se imprescindível realizar a correção atmosférica nessas imagens, justamente para poder evitar que as imperfeições radiométricas elas se propaguem e afetem as demais etapas do processamento, como o realce, a segmentação e a classificação dessas imagens, sobretudo quando trabalhamos com séries temporais. Dessa maneira, o objetivo do trabalho foi realizar a correção atmosférica por meio de dois métodos: pelo DOS, pela subtração do pixel escuro, e pelo método 6S, e depois comparar os resultados dos valores de nível de brilho de cada um desses processamentos. Então, nós utilizamos uma imagem Landsat 5 do sensor TM, disponibilizada gratuitamente no site do INPE, e também nós utilizamos dessas imagens as bandas do visível. Então, utilizamos o verde, o vermelho e o azul, que são as três principais bandas que sofrem com esse espalhamento atmosférico, principalmente a do azul. E o processamento todo foi feito no software Idris e Selva. Então, o método DOS, que foi proposto por Chaves, ele tem como objetivo identificar o valor do deslocamento do histograma em cada banda, né, do R, do G e do B, atentando-se aos valores de brilho para as regiões onde o número deveria ser zero. Nesse caso aqui, né, nós utilizamos, para a realização do trabalho, como sombras de relevo. Então, nós utilizamos esse relevo, a sombra deste relevo, para poder indicar ao programa que ali deveria ser zero o valor do brilho. E então, ele faz o processamento, né, com a subtração a partir deste valor, para que ele que torne zero. Esse processamento ele é feito dentro da ferramenta chamada ATCore, do Idris, e a gente insere os parâmetros, né, que estão nos metadados dessa imagem que vem junto quando é feito o download. Já o processamento do método 6S ele é um pouco diferente, porque ele não possui uma interface gráfica para o usuário utilizar. Então, ele é feito por meio de linhas de código. Como apresenta aqui um exemplo de como que foi feito utilizando a banda do azul. Então, a gente insere alguns parâmetros alguns parâmetros que vêm junto com esses metadados. Porém, existem muitos outros parâmetros que é possível inserir desde que você tenha conhecimento sobre isso, né? Conhecimento exato, como por exemplo o modelo da atmosfera, modelo de aerossóis, entre outros. Então ele é um método mais robusto e seu uso se dá a partir do prévio conhecimento desses parâmetros de entrada. Então foram feitos esses dois procedimentos e depois coletados os valores de brilho para que pudéssemos então fazer as comparações. Então os resultados, primeiramente esse resultado aqui é mais visual, né? Então aqui na letra A, na imagem da letra A, nós temos a cena sem correção radiométrica, na B com a correção utilizando o DOS e na letra C a correção utilizando 6S. Na correção, na imagem sem correção, a gente vê então esse aspecto de névoa, esse aspecto mais azulado, sem muito contraste. Já na correção do DOS, nós vemos uma imagem muito mais contrastada, sem essa névoa. Então, isso faz com que durante uma interpretação a gente consiga visualizar melhor as feições. Já o 6S não ficou como o DOS, mas teve sim uma significativa melhora em relação aqui à imagem sem correção. Então, feita a extração dos valores de brilho, nós vemos aqui que a imagem sem correção, sobretudo na banda do azul, que como eu mencionei, ela é a que mais sofre com esse espalhamento atmosférico, o valor de brilho dela estava em 45. Com a correção usando o DOS, ela caiu para 2. E a do 6S caiu para 29. Então a gente vê que teve essa variação, né? Justamente por conta da gente não ter todos os parâmetros precisos em relação ao 6S. Dessa maneira, né, esse estudo permitiu compreender a relevância da correção radiométrica nessas imagens e mostraram que o DOS, nesse aspecto, né, nessa metodologia, foi melhor que o 6S. Dessa maneira, para que a gente consiga assegurar bons resultados por meio do 6S, é imprescindível definir com exatidão os parâmetros de entrada para modelar a situação da atmosfera durante a coleta da imagem. Então, muito obrigado e agradeço a atenção de todos.